Um dos maiores mistérios da fé cristã, Deus é um, mas ao mesmo tempo três. Como isso é possível? Como pode haver Pai, Filho e Espírito Santo, e ainda assim todos serem o mesmo Deus? Esse é um dos conceitos mais profundos das Escrituras, e muitos tentam explicá-lo, mas poucos realmente compreendem sua essência. Hoje, este vídeo vai abrir seus olhos para essa verdade divina. Vamos explorar como a Trindade funciona, desmistificar equívocos comuns e revelar passagens bíblicas que explicam esse grande mistério. Mas atenção, a última revelação deste vídeo pode transformar sua forma de enxergar Deus para sempre. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like para que mais pessoas possam entender essa verdade tão importante. Comente aqui, eu creio, e compartilhe este vídeo para espalharmos a palavra de Deus. Agora, prepare-se. O que você está prestes a aprender pode mudar completamente a sua visão sobre Deus. A doutrina da Trindade não é uma invenção humana. Ela está presente desde o primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis 1:26, Deus diz: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Note que Deus usa o plural, façamos e nossa. Isso já indica que ele não estava sozinho. Mas quem estava com ele? O próprio Evangelho de João responde: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." João 1:1. Aqui, João revela que Jesus, o Verbo, estava com Deus desde o início, e que ele próprio era Deus e o Espírito Santo. Em Gênesis 1:2, lemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, desde o começo vemos três pessoas operando juntas. Mas se há três, como podem ser um só? Deus é um só, mas em três. A Bíblia é clara ao afirmar que só há um Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Isso significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses separados, mas um único Deus em três pessoas distintas. Uma das melhores formas de entender isso é olhar para Jesus. Ele disse: "Eu e o Pai somos um." João 10:30. Ou seja, Jesus não é um Deus diferente do Pai, mas compartilha da mesma essência divina. E o Espírito Santo? Jesus também disse: "O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas." João 14:26. Aqui vemos claramente a distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos agindo como um único Deus. A ilustração perfeita. Como compreender a Trindade? Muitas pessoas lutam para entender como algo pode ser três e um ao mesmo tempo. Uma boa analogia é a água. Ela pode existir como líquido, gelo e vapor, mas ainda é a mesma substância. Outra ilustração é o Sol. Ele emite luz, calor e energia, mas continua sendo um só. Da mesma forma, Deus existe como Pai, Filho e Espírito Santo, cada um com funções distintas, mas sendo o mesmo Deus. Agora, você pode estar se perguntando: se a Trindade é tão clara na Bíblia, por que algumas pessoas a rejeitam? Essa é uma questão crucial, e vamos revelar agora os equívocos mais comuns. Como responder a quem rejeita a Trindade? Mesmo com tantas evidências bíblicas, muitas pessoas rejeitam a doutrina da Trindade. Algumas afirmam que Jesus não é Deus. Outras dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. E há até quem acredite que a Trindade seja uma invenção da igreja primitiva. Mas será que esses argumentos se sustentam diante da Bíblia? Vamos expor os maiores equívocos e refutá-los com as Escrituras. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. Esse é um argumento comum. Mas isso significa que o conceito não existe? De forma alguma. Há muitas doutrinas fundamentais da fé cristã cujos nomes não aparecem na Bíblia, como a palavra Bíblia em si. O que importa não é o nome, mas a verdade bíblica que ele representa.
A Trindade está claramente presente nas Escrituras. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Note que Jesus diz em nome, no singular, mostrando que os três compartilham a mesma identidade divina. Outro exemplo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13:13. Paulo menciona Jesus, o Pai e o Espírito Santo juntos, operando em unidade. Jesus foi apenas um profeta ou um ser criado. Mais um erro comum. João 1:1 afirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:14 diz que o Verbo se fez carne, ou seja, é Jesus Cristo. E em João 8:58, Jesus declara: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usa o mesmo nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente, ou seja, Jesus se identificou como o próprio Deus. Quando Tomé viu Jesus ressuscitado, exclamou: Senhor meu e Deus meu. João 20:28. E Jesus não o corrigiu, pois era exatamente isso que ele queria revelar. O Espírito Santo não é uma pessoa. Alguns acreditam que ele é apenas uma força, ou energia de Deus. Mas a Bíblia mostra que o Espírito Santo tem mente, emoções e vontade, características de uma pessoa real. Veja algumas provas. Ele ensina e nos lembra das palavras de Jesus, João 14:26. Ele fala e ordena, Atos 13:2. Pode ser entristecido, Efésios 4:30. Intercede por nós, Romanos 8:26. Nenhuma força impessoal pode agir assim. O Espírito Santo é uma pessoa divina que faz parte da Trindade. A Trindade é a essência de Deus. Agora que vimos os equívocos mais comuns, fica claro, a Trindade não é invenção humana, mas uma verdade revelada por Deus. Mas ainda há algo profundo a entender. Como cada pessoa da Trindade opera em nossa vida. Se compreendermos isso, nossa fé será fortalecida e nosso relacionamento com Deus se tornará mais profundo. O Pai, o Filho e o Espírito atuam juntos para nos salvar. O Pai é a fonte de tudo. Ele planejou a criação e o plano de salvação. Não temos todos um só Pai? Não nos criou um só Deus? Malaquias 2:10. Efésios 1:4-5 diz que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. O Filho executou o plano. Jesus veio ao mundo, venceu a morte e nos reconciliou com o Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3:16. O Espírito Santo aplica a obra do Filho em nossas vidas. Ele habita em nós, convence do pecado, nos capacita, santifica e guia. João 16:7, João 14:26, 1 Coríntios 12:7-11, Romanos 8:26. Sem o Espírito Santo, a vida cristã se torna apenas uma religião vazia. A grande revelação final. A Trindade não está distante. Deus habita dentro de nós. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. E ele cumpre essa promessa por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você não está sozinho. O Pai te criou com amor. O Filho te salvou com sangue. O Espírito Santo te transforma com poder. Agora pense nisso. Se Deus é um só, mas age como Pai, Filho e Espírito Santo, você tem vivido essa realidade? Tem reconhecido o amor do Pai? Tem se rendido ao senhorio de Cristo? Tem permitido que o Espírito Santo transforme sua vida? Não basta apenas entender a Trindade, é preciso viver essa verdade. Deus deseja ter um relacionamento profundo com você. Busque a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lembre-se, Ele é um Deus que não está longe, mas vive dentro de você. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. E se você deseja crescer espiritualmente e conhecer mais sobre Deus, inscreva-se no canal Alma Serena.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.